Dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Salmo 94, verso 19. Aqui eu quero abordar com vocês algo interessante. Olha o que o salmista diz. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe auxílio ou alívio à minha alma. Observe uma coisa. Aqui o salmista diz que a ansiedade já estava dominando o íntimo dele. Não era somente uma ansiedade comum, ele já estava sendo sucumbido por esse tipo de sintoma, esse tipo de alteração no seu corpo. Então, a ansiedade já começou a trazer para ele, inclusive, alterações na sua vida e no seu corpo. Mas o salmista conseguiu alcançar o quê? Consolo, alívio para a sua alma. Isso é o que Deus pode proporcionar para mim e para você. O meu desejo é que você consiga não somente superar a ansiedade, você consiga vencer esse problema. Então, o que nós temos sobre ansiedade? Eu vou fazer uma pequena recapitulação de tudo aquilo que nós fizemos até aqui. Nós falamos um pouco o que é a ansiedade. Ansiedade é um sentimento natural, algo muito comum ao ser humano. Ele envolve o âmbito de diversas situações, principalmente ligados às preocupações, às aspirações, não somente do presente, mas também do futuro. A ansiedade, ela está relacionada a questões em que ela pode ter várias esferas. Por exemplo, ela pode ser uma ansiedade natural, pode ser simplesmente algo comum, do ser humano, algo que está relacionado ao seu dia a dia, mas também a ansiedade ela pode estar ligada a um transtorno, a uma doença específica, ou seja, quando a ansiedade ela começa a tomar corpo e ela começa literalmente a ser uma doença, quando ela sai do controle e ela começa a alterar literalmente o seu ritmo de vida. E aí nós podemos abordar situações ou chamados gatilhos que podem ativar essa questão desse problema psicossomático em você, que seria a incerteza, imprevisibilidade, a insegurança, ou às vezes diante de um cenário, de um contexto que você venha passar, uma fase na sua vida, um momento que não seja muito bom, e aquilo te tira, você perde o controle, você perde a base, e isso acaba levando você a um transtorno. E ela pode, escute isso, atingir qualquer idade. Adultos, idosos, crianças, todos eles podem ser afetados por uma ansiedade. Então, o que nós podemos considerar de importante nisso? Olha que interessante a frase de Charles Spurgeon. A nossa ansiedade, ela não esvazia o sofrimento do amanhã, mas apenas ela esvazia a nossa força de hoje. A ansiedade é justamente isso, a preocupação do porvir, do amanhã. E o grande detalhe é que, por mais ansioso que uma pessoa esteja, a ansiedade em si, ela não tem condição de poder fazer com que você supere ou resolva alguma coisa relacionada à sua vida. Ela simplesmente vai tirar força e condição de você literalmente também alcançar uma melhora para a sua vida. Então já vem uma dica, já vem um ponto muito importante. A ansiedade ela não resolve problema algum. Por mais que ela te deixe agitado para levar você a fazer alguma coisa, mas ela na verdade mais te atrapalha do que te ajuda. Nós tínhamos abordado os tipos de transtornos de ansiedade, que são vários tipos, eu posso abordar alguns. O transtorno de ansiedade generalizada, os transtornos obsessivos compulsivos, são os TOCs, as fobias sociais ou transtornos de ansiedade social, a síndrome do pânico, a agorafobia e diversos outros tipos de situações presentes. E aí nós entramos num ponto que eu acho interessante aqui. Quando nós falamos da ansiedade em si, ela tem níveis. Ela pode ser simplesmente uma ansiedade natural, como a primeira aqui, como também ela pode ser uma ansiedade com um transtorno ansioso, iniciando leve, podendo ser grave. O que é um ponto que eu acho muito importante nessa classificação de níveis das ansiedades? É que nenhum problema ele começa do nada. Ele sempre tem um início, e principalmente início em questões mais simples, como por exemplo, a ansiedade ela começou como ansiedade natural, mas ela pode se desenvolver a transtornos leves ou transtornos mais graves. Qual que é o grande ponto que eu acho interessante nisso? É que quando ela está num estágio inicial, seja ele com um quadro de uma ansiedade natural um pouquinho fora do limite, ou até mesmo um transtorno ansioso, esse é o ponto mais importante para você conseguir fazer um tratamento. Porque pense comigo, se uma pessoa tem um problema de ansiedade e ele está num estágio leve ou até natural, é muito fácil você tratar. Agora, quando a pessoa chega no nível mais grave, aqui já entra consequências seríssimas. E isso aqui, de fato,
vai causar uma complicação que pode levar a diversas doenças e até mesmo o tratamento para a questão da sua saúde fica cada vez mais difícil. Então, a minha dica para você é, já de cara, não deixe agravar os problemas. Do mesmo jeito que eu falo para essa questão da ansiedade, eu falo para outras situações também que podem estar relacionadas a isso. É importante que você saiba, busque o tratamento o quanto antes. Isso é muito importante. Então, diante da questão do tratamento, nós observamos o seguinte: para estabelecer um tratamento é importante entender, como a gente falou, o nível da gravidade até para se nortear no tratamento. E cada paciente, cada pessoa tem a sua individualidade. Pode estar relacionado a distúrbios físicos, biológicos, químicos, cerebrais, falta de um suporte familiar, traumas, principalmente relacionados à infância, o ritmo de vida dessa pessoa, o ritmo de vida profissional dessa pessoa ou uma combinação de diversos fatores. Então, cada pessoa tem uma situação. Para um fator é mais significante do que outras. Para outras pessoas, pode ser um conjunto de todos eles ao mesmo tempo. Então, é muito importante ter essa ciência para a questão do tratamento. E no tratamento, o que nós percebemos e temos assim de importante relacionado à questão do tratamento? É o seguinte, que não se deve envolver apenas medicamentos. Às vezes eu me deparo com pessoas que acham que tratamentos de certas doenças, principalmente aquelas ligadas ao quesito psicoemocional, eles vão se dar pela questão de um remédio. Escute isso. Eu vou te explicar um detalhe para que você consiga entender o que eu quero dizer aqui. Vamos lá. A questão da ansiedade em si, ou outras doenças nesse cenário, a medicação ela serve como um adjuvante ao tratamento. Na verdade, ela não é a base do tratamento, ela é um adereço à questão do tratamento. Se o paciente entende que a mudança do estilo de vida ele é um fator fundamental para o tratamento, nós temos uma grande chance de uma melhora de vida. Porque seria muita ilusão você pensar que um comprimido pequenininho ele vai ter o poder de mudar a sua vida, mudar seus pensamentos, mudar sua forma de ver e viver, mudar sua forma de agir. Não. Na verdade, ele vai dar uma aliviada nos sintomas, mas quem vai tomar o passo de tomar as atitudes de mudança vai ser você. Então, entenda isso. Você precisa entender que o tratamento se baseia em você. É você que irá definir se você vai melhorar, se você não vai melhorar, se você vai ter uma melhora na questão do seu cuidado ou não. Tudo isso depende de como você irá conduzir tudo isso. Então é muito importante que você saiba que é necessário uma mudança, ok? Então vamos partindo desse princípio, é importante você ter essa noção. Nesse quesito, o que nós abordamos? Como nós falamos de mudança de estilo de vida, isso aí vai envolver basicamente atitudes, né, que você pode ter, você pode desenvolver no seu dia a dia, que preste atenção, são coisas muito simples, que dá para você poder fazer. Por exemplo, uma boa alimentação, exercícios físicos, hábitos de higiene, cuidados pessoais, consultas regulares, exames de rotinas para você saber como é que está o cenário da sua saúde, boas noites de sono, isso faz uma diferença muito grande na questão da sua saúde. E aí você pode falar, doutor, mas eu tenho dificuldade de dormir. Pois é, existe um tratamento, existe a chamada saúde do sono. Você conseguir buscar meios para entender por que você não está dormindo direito. Será que realmente é necessário só um medicamento? Será que não é necessário uma mudança de hábito, de comportamento? Você preparar ali seu momento de sono, tudo isso interfere na questão da sua qualidade de sono. Uma vida social ativa, práticas de autocuidado, né, e autocontrole seria importante também nesse sentido. Então, daí nós entramos hoje no ponto que nós iremos abordar na live, que são os resultados da ansiedade. Então, daqui em diante, a gente já começa a falar de coisas interessantes e novas, que é o ponto que nós iremos abordar hoje. Em que nós iremos pautar 5 pontos importantes, que é os resultados ou os efeitos da ansiedade em sua saúde, no seu comportamento, na sua vida social, na sua vida profissional e também na sua família. Então, vamos aqui. Relacionados à sua saúde, o que eu poderia pontuar com vocês de importante que pode estar ligado à questão da ansiedade em si? Primeiro, o efeito na sua saúde. Primeiro, iremos ter diversos sintomas no corpo. Eu não sei se você lembra, quando nós abordamos aí na nossa terceira live, nós falamos um pouco sobre isso, sobre os efeitos na nossa segunda live, perdão. Nós falamos sobre o efeito
da ansiedade no seu corpo. São diversos: taquicardia, palpitação, falta de ar, desconforto, limitação ao fazer algumas atividades, alteração de memória, ou seja, várias alterações podem acontecer no seu corpo por conta disso. E isso pode não somente dar sintomas, ele pode fazer o agravamento de algumas doenças no seu corpo. E pasmem vocês, também levar o desenvolvimento e o surgimento de certas doenças. Então, isso é importante você perceber, porque a ansiedade, na verdade, ela entra como um adjuvante na saúde, ela entra como um desequilíbrio na saúde da pessoa, mas ele acaba causando não somente sintomas, não somente agravamento, não somente o surgimento de doenças, mas também dificulta todo tipo de tratamento que eu for estabelecer para esse paciente. Então é muito importante ter o equilíbrio da ansiedade, porque é muito mais fácil tratar um paciente estável e equilibrado emocionalmente. O desequilíbrio emocional, ele acaba dificultando e muito a questão da sua saúde e também o cuidado e o tratamento da sua vida e da sua saúde. Então esse é o primeiro ponto, efeitos na sua saúde. O segundo ponto, que são os resultados da ansiedade, seria no seu comportamento. Normalmente a pessoa com um quadro de ansiedade, ele acaba tendo mudanças no seu perfil comportamental. Por exemplo, a pessoa acaba tendo um nível de nervosismo aumentado, nível de agitação aumentado, nível de preocupação alterado, um desconforto, um incômodo. A pessoa passa a ter medo, agitação, porque ela começa a perder a segurança de tudo para a vida dela. Ela acaba ficando ansiosa por alguma coisa, não consegue mais ter o equilíbrio para administrar certas coisas. A alteração do humor, a pessoa acaba ficando impulsiva e nessa brincadeira acaba surgindo diversos problemas. A pessoa acaba sendo compulsiva para algumas coisas, tudo simplesmente por um desequilíbrio relacionado à questão da ansiedade. Então é importante buscar um cuidado, uma assistência, um tratamento para isso, porque isso vai fazer toda a diferença para você conseguir estabilizar a sua saúde e ajustar o seu comportamento. Esse é o segundo ponto, o efeito nos comportamentos. O terceiro ponto é relacionado ao efeito à sua vida social. É importante ter essa ciência, ter essa atenção, porque aqui já sai do âmbito pessoal seu, já entra dentro de um âmbito social, o envolver de situações com pessoas. A pessoa acaba num nível de ansiedade excessivo, criando ou desenvolvendo um afastamento, um distanciamento de pessoas. Acaba, de uma certa forma, evitando locais públicos com muitas pessoas, acaba deixando de participar de certos tipos de eventos com pessoas. O círculo de amizade acaba ficando, de uma certa forma, reduzido, o contato com pessoas diminuído e há uma baixa interação social. O que isso significa? Vamos pensar? Um prato cheio para o desenvolvimento de uma depressão e de outras complicações que podem ser muito graves. Então é importante ter essa ciência. Está vendo como um pequeno detalhe de mudança na questão do perfil ansioso do paciente, ele pode mudar todo um cenário da sua vida? Lembra quando eu falei lá atrás de você buscar um tratamento logo no início dos sintomas? Porque você vai ter menos estragos na sua saúde e também no seu estilo de vida. É muito importante você ter esse cuidado e uma assistência nesse sentido, ok? Próximo ponto. Nós podemos citar os efeitos da ansiedade na sua vida profissional. É importante você ter esse entendimento, essa visão relacionada também à sua vida profissional. Por quê? Porque isso acaba dificultando você de estabelecer metas e também de cumprir suas metas, de estabelecer projetos, de estabelecer sonhos, de realizar feitos que você tenha talvez na sua mente, no seu coração para se desenvolver. Isso acaba sendo muito ruim para você. Porque imagina, uma pessoa sem metas, uma pessoa sem objetivos e uma pessoa sem conseguir alcançar as suas intenções, é uma pessoa que não tem realização pessoal. Então é muito importante ter isso, o equilíbrio da ansiedade, para não afetar a sua vida profissional. Próximo ponto seria o desenvolvimento prejudicado. Você acaba tendo a sua vida profissional mirrada. Ela não vai à frente, ela trava. Você não consegue progredir, você acaba preso por um sentimento que não te deixa progredir. Reduz as suas habilidades de adaptação, você acaba não conseguindo lidar com situações novas, a sua habilidade de resiliência fica comprometida e você acaba tendo pouco resultado efetivo. O que significa isso? A pessoa não conquista muitas coisas na vida. Então percebe como um sentimento tão simples, ou aparentemente tão simples, pode comprometer toda uma vida de uma pessoa? Então é importante ter esse cuidado com relação à vida profissional. E o quinto ponto, relacionado
os efeitos da ansiedade na sua vida familiar, que é um ponto muito sério que eu queria que você prestasse atenção. Por quê? A ansiedade, além dela afetar a sua saúde, o seu comportamento, a sua vida social, a sua vida profissional, ela acaba interferindo também naquilo que você tem de mais precioso, que é o seu círculo, a sua ilha, o seu ambiente familiar. E quando afeta isso, amigos, aí já desestrutura a sua vida como um todo. É importante você ter esse entendimento. Por quê? Porque no momento em que você passa a ter uma ansiedade que já começa a mexer na sua base familiar, a coisa já começou a ficar meio complicada. Porque, primeiro, há uma dificuldade nos relacionamentos. Segundo, há um prejuízo na estabilidade familiar. E quando eu falo dificultar relacionamentos e um prejuízo na sua estabilidade familiar, isso acaba desestruturando todo o ritmo da sua vida como um todo, porque a nossa base em si ela está na família. Então, é importante você conseguir controlar isso, perceber o limite que ele saiu do controle relacionado à ansiedade, buscar um tratamento antes para que você não tenha consequências nos diversos cenários que podem estar relacionados a ela, que é o que nós estamos falando hoje, os efeitos, os resultados que ela pode causar na sua vida. E eu queria deixar um ponto muito importante falando sobre a herança geracional. A ansiedade é algo tão pesado em certas situações para alguns pacientes que alguns talvez não percebem como isso pode ser danoso para a sua geração. Ou seja, imagina um filho, uma filha, crescendo dentro de um ambiente em que o pai ou a mãe acaba tendo um desequilíbrio no quesito emocional. Não sei se vocês percebem, isso afeta diretamente o desenvolvimento dos nossos filhos. E é tão importante isso, porque alguns costumam dizer, por exemplo, que as doenças psicoemocionais elas são hereditárias. Tem sim um perfil hereditário? Tem. Mas, escute isso, o perfil comportamental, o perfil vivencial, ele acaba tendo um peso muito grande na questão do desenvolvimento dos pequenos. E é interessante o seguinte, criança, ela tem uma habilidade muito grande de aprender muito com aquilo que ela vê, convive, aquilo é absorvido. Muitas vezes ela não pode expressar isso de uma forma tão curta, a curto prazo, mas invariavelmente a longo prazo isso acaba interferindo diretamente no desenvolvimento delas. Alguns casos acabam tendo um efeito muito curto, ou seja, um efeito mais precoce a curto prazo em certas situações. Então você homem, você mulher que me ouve, você que tenha talvez um desequilíbrio, uma alteração do seu quesito emocional, quero te dar um conselho. Busca tratamento, busque cuidado, não deixe isso agravar na sua vida para que você não venha a angariar consequências que depois você venha a se sentir pesaroso por isso. Então, não deixe agravar os problemas para depois você buscar os cuidados. Busque um tratamento, busque um cuidado o quanto antes. É muito mais efetivo o tratamento quando nós buscamos em fases iniciais. Ok? Então, diante disso, eu poderia citar para vocês algumas dicas, sugestões importantes nisso. Por exemplo, como controlar então a ansiedade? Como ter um equilíbrio dela? Posso te dar algumas dicas. Eu tive abordando em outros momentos com vocês justamente isso. Entender seus limites e entender suas limitações. É muito simples. Saber até onde você pode ir. Entender até que ponto você consegue lidar com certas situações. Como, por exemplo, você entender os limites é você saber até onde você pode ir. Saber os limites do seu próprio corpo, até onde você aguenta certas limitações, até quando você consegue certos ritmos de vida ligados ao seu comportamento. Limites é mais ou menos isso. Eu gosto sempre de dizer limite como se fosse o seguinte, um círculo. Tem um círculo. É quando você consegue, por exemplo, entender até onde você consegue ir. Para você vivenciar e viver dentro desse ambiente, dentro dessa estrutura. Aqui dentro é onde você consegue passear e andar perfeitamente. É ali que você vai conseguir mesmo, de fato, alcançar um cuidado. Você que está me ouvindo, é muito importante você ter essa visão e esse entendimento, porque no momento em que você entende os limites, você consegue de fato, alcançar uma saúde. Você consegue viver de uma forma saudável, você consegue viver de uma forma estável e você consegue caminhar e viver anos e anos e anos de uma forma saudável. É muito importante perceber isso. E um outro ponto que nós abordamos também é sobre as limitações. As limitações é algo bem tranquilo de perceber que justamente pega as nossas questões pessoais.
Nós entendemos até onde nós conseguimos fazer. Tem coisas que eu consigo fazer, tem coisas que eu não consigo. E quando eu entender as minhas limitações, as minhas habilidades, as minhas capacidades, eu consigo de fato andar de uma forma estável aonde eu devo andar. E aí, isso vai me permitir eu ser mais efetivo em tudo aquilo que eu faço. Então, para você que me ouve, eu deixo essa sugestão, essa dica para você para isso. Entenda as suas limitações, saiba quais são as suas dificuldades, os pontos que para você é difícil, aquilo que para você é fácil, e tente andar dentro dessa estrutura que é feita a respeito da sua vida, para que você consiga de verdade alcançar bons resultados no seu presente e também no seu futuro. Deu para entender, pessoal? Então, esse seria um ponto importante que eu deixo para vocês com relação a limites e limitações. É interessante vocês perceberem que a prevenção é o que nós temos de melhor, é o que nós temos de mais importante no cuidado. E volto a dizer, não deixe chegar em quadros graves para você buscar um tratamento. Não deixe chegar em um quadro bem mais complicado para você buscar uma ajuda. Porque no momento que nós pegamos um paciente com um transtorno na área psicoemocional avançado, ele não vem sozinho. Ele já vem com todo um cenário de complicações que veio junto com aquela alteração. Então, no momento em que você pega o problema mais precoce, é muito mais fácil, porque você consegue proporcionar saúde para o paciente e, quiçá, evitar muitas complicações que vêm vindos disso. Então, saber que a ansiedade tem uma relação direta, íntima com a sua qualidade de vida, então é muito importante cuidar dela justamente por isso, para você ter uma vida melhor e também entender o segredo que está no equilíbrio. Você equilibrar tudo que está norteando a sua vida. Você saber colocar num círculo o equilíbrio de cada ponto. Cada situação é importante na nossa história. Então é interessante ter isso. E deixo para vocês a sugestão do seguinte: saiba buscar ajuda. A comunicação é algo fundamental nesse cenário. Porque às vezes, pessoal, escuta isso. Às vezes nós pegamos pessoas, por exemplo, que acabam, por exemplo, achando que são capazes, super-homens, Acha que é de ferro, que aguenta de fazer tudo e aguenta suportar tudo. Na verdade, nós somos seres humanos e nós temos limites, nós não aguentamos tudo. E é interessante ter essa questão do diálogo, da comunicação. Eu vejo pessoas, às vezes, que têm dificuldades de falar, dificuldade de se expressar, então é muito importante você ter isso. Se abrir, pedir ajuda. E normalmente só o hábito de você pedir ajuda, de falar, já faz toda a diferença, porque vai te ajudar você a esvaziar e até mesmo a reorganizar a sua mente para que você consiga ali ter um reequilíbrio e conseguir achar alguma solução para você ter uma melhora ali no teu ritmo de vida. Então não deixe de falar, não deixe complicar para depois você buscar ajuda. Não, se abra, peça ajuda. Então, busque tratamento e cuidados logo nos primeiros sintomas e sinais. Esteja aberto a mudanças e saiba reconhecer seus erros. É muito importante isso aqui. Às vezes você acha que você vai entrar num tratamento, usar uma medicação, achando que isso vai mudar a sua situação, vai mudar a sua saúde. Não vai, não vai. Recentemente eu atendi uma paciente, por exemplo, que ela estava com um quadro de uma doença psicoemocional. Ela veio nos procurar no atendimento cardiológico, pedindo alguns cuidados relacionados à sua saúde. Eu sempre busco, perguntar, questionar sobre algumas questões da saúde da pessoa. E ela tinha me dito o seguinte, que já fazia mais de 16 anos que ela fazia o tratamento de um transtorno de ansiedade excessivo e que não obtinha resultado. E aí foi justamente o que eu falo para vocês, o que eu disse para ela. Eu comentei o seguinte: olha, talvez não te disseram isso e talvez você não parou e se atentou para isso. Sabe por que você não melhorou em 16 anos? Justamente porque você não entendeu a chave do tratamento. A chave do tratamento de doenças psicoemocionais e também do cuidado relacionado à questão da ansiedade, ela não se baseia em um tratamento como especialista e nem tampouco como medicamento. Um especialista, um médico, um profissional, um psicoterapeuta, eles são pessoas que vão te ajudar na sua recuperação da sua saúde. Mas quem vai fazer todo esse processo de transformação é você. Ninguém vai poder fazer isso por você. Então é muito importante que você perceba que a mudança parte de você. Do mesmo jeito, eu gosto de usar essa ilustração, do mesmo jeito que você andou em direção a um buraco, você vai andar na direção de uma crescente para a sua vida. Então, você entrou num momento na sua vida em que você desceu, agora é momento de você aprender a subir de novo.
E nenhum medicamento, nenhum profissional, nenhuma pessoa vai ser capaz de fazer isso por você. Isso quem tem que fazer é você. Então, vamos arregaçar as mangas, levantar esses joelhos, esses pés do chão e começar a andar novamente. Porque no momento em que você entender isso, você vai usar um tratamento, você vai usar a medicação, você vai usar a ajuda de um profissional, mas você ao mesmo tempo vai tomar as atitudes e você vai ser protagonista da sua melhora. Consegue entender o que eu quero dizer? Então é muito importante você ter esse entendimento. Se não houver mudanças, não há melhora na sua saúde. Então eu queria que você dissesse comigo, vamos lá, diga assim comigo, eu preciso mudar. Escreve aí nos comentários comigo, quero ver vocês interagindo comigo aqui. Escreve aqui comigo, vamos lá, eu quero ver. Eu preciso mudar. E não somente mudar, escute isso, você precisa mudar, mas você também precisa reconhecer seus erros. São dois pontos muito importantes. Você precisa entender aonde você está errando e você precisa consertar seus erros e mudar de atitude. Ter uma nova vida, ter uma nova ação e ter uma atitude diferente. Aí eu digo para vocês, no momento que você estabelecer mudanças, no momento em que você estabelecer uma diferente ação na sua saúde e você conseguir reconhecer seus erros e mudar as rotas, aí sim a sua chance de melhora se torna muito grande. Então entenda que os pensamentos podem ser mudados, sua vida pode ser mudada, seu jeito de pensar pode ser mudado e também não tenha medo de buscar ajuda e não tenha medo de buscar o tratamento. É importante você ter essa ciência com vocês. Ok? Eu queria finalizar com vocês mostrando algo interessante aqui. Eu queria que você observasse comigo aqui. Vamos lá. Diga para mim o que você está vendo aqui. Você consegue enxergar nessa imagem? O que você consegue ver? Vamos lá. Vamos analisar a imagem aqui. Nós temos aqui, vê se você consegue ver comigo. Nós temos aqui, vamos olhar assim por alto, né? O que a gente consegue ver. Nós temos aqui um rio, né? Ou um mar, alguma coisa do tipo. Consegue ver isso? Aqui. Vamos analisar essa imagem. Um rio, mar, ao fundo aqui, né? Algumas árvores ou montanhas, florestas. Aqui, depois desse rio, desse mar, tem ali uma outra vegetação lá longe. Aqui dá para ver um casal. Consegue ver o casal? Consegue, né? Aqui o casal. E uma árvore. Aqui. Muito bom. Alguém consegue ver mais alguma coisa além disso? Um mar, árvore, aqui areia, um casal, uma árvore. O cenário, né, em si. Será que tem mais alguma coisa aqui? Vê se vocês conseguem enxergar. Conseguem ver alguma coisa a mais? Mediante o que vocês veem, a gente vai entrar num ponto interessante, que é o que eu quero pontuar com vocês hoje. Vamos ver aqui. Escreve aí nos comentários. Acho que alguém já conseguiu perceber o que eu quero dizer, né? Já conseguiram ver aqui. Eu vou passar o mouse aqui para vocês conseguirem ver se conseguem observar aqui comigo. Vamos lá. Olha aqui, ó, a árvore. Vou passando aqui a árvore. Olha o mousezinho andando aqui, ó. Os pontinhos aqui. Depois que eu terminar de andar, eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui, tracinho aqui, mais uns pontinhos que parecem uns dedos, aqui, aqui, uma cabecinha e vira. O que é, na verdade? É um bebê. E olha que a imagem ela é bem sugestiva, um ambiente tranquilo, um casal próximo, não vejo filhos aqui, pensando num futuro, e aqui visualizando um bebezinho. Ué, Diogo, doutor, não estou conseguindo ver. Vamos lá, ver se você enxerga comigo. A cabecinha dele aqui. Olha o narizinho do bebê aqui, ó. A boquinha dele aqui. O queixozinho dele. Olha o olhozinho dele fechado. Olha a sobrancelha dele aqui, ó. Aí tem um bracinho aqui encostado. Os dedinhos aqui, ó, contornados. Olha um outro braço aqui, ó. Os dedinhos da criança aqui. O bracinho aqui, a barriguinha da criança. E aqui as duas perninhas dele. Aqui para baixo. Justamente aqui, dando uma ideia, por exemplo, dentro de um útero, por exemplo, aqui, dando uma imagem disso. Por que eu botei essa imagem? O que eu quero dizer para vocês? Vamos lá. Não há como nós estabelecermos nenhum tipo de mudança na vida de uma pessoa se não tivermos de verdade
a presença do reconhecimento. Por isso que é importante a questão de você reconhecer seus erros. Porque também não tem como mudar algo que você não reconhece. Esse é o primeiro ponto fundamental para isso. Você precisa entender e reconhecer o que está relacionado à sua vida. Existem questões, existem detalhes que estão diante da tua realidade, da tua vida, que você não consegue enxergar. E é muito importante que você tenha essa percepção e esse reconhecimento para que você consiga entrar numa segunda fase na sua vida que se chama mudanças. As mudanças que vêm a partir de um reconhecimento levam uma pessoa a um novo nível de vida. Então é muito importante você ter essa ciência que no momento em que você começar a reconhecer as suas limitações, reconhecer seus erros, reconhecer coisas inerentes a você mesmo, você ter um autoconhecimento verdadeiro de si mesmo e começar a ter um hábito de mudança saudável, eu vou dizer para vocês, a sua vida vai começar a mudar. Então, como nós vimos nessa imagem aqui, a base para toda e qualquer mudança de comportamento, mudança de vida, mudança para um estágio melhor na sua vida, ele parte sim do reconhecimento. Então, a minha dica para você nesse dia hoje, para você é: aprenda a reconhecer os seus erros, aprenda a reconhecer as suas limitações e comece, a partir disso, a estabelecer passos de mudanças para começar a ter um ritmo de vida cada vez melhor. Então, olha que legal o bebezinho, hein? Olha que legal o bebezinho. Então, esse aqui fica uma imagem interessante para sua reflexão. E eu fecho a nossa live hoje trazendo uma mensagem de fechamento, que diz o seguinte, Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e o pensamento de vocês em Cristo Jesus. Então aqui o apóstolo Paulo nos dá justamente um conselho muito incisivo relacionado à ansiedade, dizendo o seguinte, olha, não andem ansiosos por coisa alguma. Ou seja, não ande ansioso por nada que seja relacionado à sua vida. Antes de tudo, diante de tudo que está te causando preocupação, o que você vai fazer? Coloque em oração diante de Deus. Deposite a Deus as suas preocupações. Comece a pedi-lo em relação a isso. E no momento que você fizer isso, quando nós falamos ações de graças, é justamente isso. Você agradecer a Deus por Ele te ouvir. Agradecer a Ele por Ele cuidar de você e receber isso. Olha que interessante. Você estava preocupado, agitado, ansioso. Você em oração tirou essa carga de você, entregou para o Senhor, suplicou, Deus, está aqui, ó, isso aqui está me tirando a paz. Toma aqui nas suas mãos, me ajude, me ajuda, Senhor. E no momento que você faz isso, você reconhece que Ele fez isso, você crê nisso e começa a agradecer. Fala, Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim e dessa situação especificamente. Quando você fizer isso, você estará apresentando seus pedidos a Deus dessa forma. O que vai acontecer? Deus vai conceder você paz, tranquilidade, que vai exceder toda a sua habilidade de entendimento. Porque no meu entendimento e no seu, eu vou ficar preocupado, porque o problema não se resolveu em certas situações. Ele está ali ainda presente. Mas no momento que você se coloca nessa posição, a paz que Deus vai dar a você, Ele vai exceder sua capacidade de percepção e seu entendimento. E assim guardará seu coração, vai guardar seus pensamentos nele. E quando isso acontecer, você estará literalmente estável diante de toda e qualquer situação que vier para a sua vida. Então, o meu conselho para você hoje, que está talvez muito sobrecarregado em ansiedade em vários pontos na sua vida, talvez você já está muito entulhado de muita tensão, muita preocupação. Eu acho que faltou para você justamente isso. Ponto a ponto, cada preocupaçãozinha pequena que você foi deixando de lado, começar a apresentar diante de Deus em oração e em súplica. E começando a crer que Deus vai cuidar de você, agradecendo a Ele por isso. E aí você apresenta os seus pedidos a Ele, para que você dê espaço, para que Deus dê a você a paz que Ele tem reservado, que vai exceder toda a sua habilidade de pensamento, vai guardar seus pensamentos e vai guardar também o seu coração. Ok? Então, fica esse momento, né, especial para vocês, com mais uma live, mais uma dica, mais um cuidado para a sua saúde. Espero que você tenha gostado. Fica aí meu muito obrigado por sua presença. Deixo aqui alguns contatos nossos, né, o nosso WhatsApp, nosso Instagram e também o nosso YouTube. Ok? Que você tenha um excelente dia hoje, uma excelente noite hoje, que Deus possa guardar e abençoar muito a sua vida.